Se você é cinéfilo, com certeza já deve ter assistido o filme O Silêncio dos Inocentes, o último filme a ganhar o Big Five do Oscar, levando as 5 estatuetas mais importantes para casa no ano de 1991, sendo elas melhor filme, melhor diretor para Jonathan Demme, melhor roteiro adaptado para Ted Talley, acho que é assim que se fala o nome dele, melhor atriz para Judy Foster, interpretando a aluna do FBI, Clarice Starling, e melhor ator para o incrível Anthony Hopkins, interpretando o sociopata Hannibal Lecter, ou Hannibal, o canibal, para os mais íntimos. O que muita gente não sabe, e eu também não sabia, é que o filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, O Silêncio dos Inocentes, do autor Thomas Harris. E eu também não sabia que essa é a segunda, inclusive, obra a apresentar o Hannibal. E até que um dia eu estava lá navegando pela Amazon e eu vi esse livro aqui da editora Record, com ótimas avaliações, e eu resolvi comprar. E é até engraçado, porque quando a gente fala de adaptações de livros para o cinema, a gente tem várias possibilidades. A primeira é quando a adaptação ela é uma merda, o que acontece na maioria dos casos, e aí até que meio que queimam o nome do livro, como é o caso de O Hobbit, Eragon ou Percy Jackson. E existem ainda algumas poucas exceções quando o filme supera a obra literária, como é o caso de Tropas Estelares, do Robert Heinlein, que inclusive é um dos meus filmes favoritos, e Alien, do Alan Dean Foster, que também é um filme excelente. Agora, também existem aqueles casos onde o filme ajuda o livro a transcender ali e ambas as obras se tornam o estado da arte e se completam, trazendo novos pontos de vista incríveis e fantásticos. É o caso de obras como Jurassic Park, O Senhor dos Anéis, e o filme é uma ode a esse livro aqui, e é aquele tipo de material que você pega na mão e fala, cara, tá tudo aqui em perfeita sintonia, sabe? É óbvio que justamente por serem mídias diferentes, adaptações têm que ser realizadas, até mesmo porque o público também é diferente e, inclusive, eu vou falar sobre a diferença entre os dois, entre as duas obras mais pra frente, mas o processo de complementação entre elas é simplesmente incrível. Eu já tinha assistido o filme lá quando eu li o livro e é óbvio que isso influenciou no meu julgamento, especialmente porque eu já sabia como era o final, mas mesmo já sabendo como era o final, o livro foi tão interessante que eu praticamente devorei ele. Eu juro pra vocês, eu terminei de ler em alguns dias, sentei na minha cama e pensei, que pariu, que livro foda, que leitura gostosa. E de verdade, nem parecia que o livro ali tinha 350 páginas. Foi muito gostoso de ler mesmo, até mesmo já sabendo o final. Mas bom, antes de falar sobre o livro em si, se você vive aí numa caverna e nunca ouviu falar sobre essa história, esse é um livro policial, um thriller ali de serial killer. Um assassino em série, ele começa a matar mulheres e esfolar ali partes do corpo dessas mulheres e depois joga essas mulheres em rios aleatórios ali dos Estados Unidos. E um diretor da divisão de análise do comportamento do FBI, do Federal Bureau of Investigation, do FBI, meio que um cara especializado ali em serial killers, chamado Jack Crawford, se vê em um beco meio que sem saídas, assim, sem saber o que fazer em relação a esse serial killer. Então ele recruta uma aluna do FBI chamada Clarice Starling para entrevistar um psiquiatra chamado Hannibal Lecter, para que ele ajudasse o FBI, então, a montar um perfil ali desse serial killer e, consequentemente, conseguissem achar quem que era, então, o cara que eles estavam procurando. A questão é que o Hannibal é meio que uma entidade, assim. Até então ele havia sido acusado de matar, acho que 9 ou 10 pacientes e o pior, comê-los também. Sim, ele era um canibal. Só que embora ele fosse esse canibal ali, ele realmente era o cara, assim, na avaliação desses psicopatas, e por isso que o FBI foi atrás dele. Inclusive, o livro ele fala alguns pontos que alguns outros casos que o Hannibal acabou ajudando também a descobrir quem eram os assassinos e tudo mais. E, gente, assim, o filme ele tem mais de 30 anos e nota 8,6 no IMDb.
Eu vou fazer essa resenha aqui com spoilers, porque se você não viu o filme ainda, quem tá errado é você. E fecha esse vídeo aqui e vai agora na Prime Video enquanto ele está disponível no catálogo. E eu também vou falar sobre as nuances do livro, então coloque sua conta em risco. E aproveitando, se você comprar o livro pelo link ali que eu vou deixar na descrição, você também acaba me pagando ali um cafezinho maroto. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre o livro e depois a gente fala sobre o filme e aí junta tudo no final. Como eu havia comentado, esse é um ótimo exemplo de obra em que o filme completa o livro e o livro completa o filme. É simplesmente bizarra assim, essa energia que tem entre os dois. Primeiro porque o filme, mais uma vez, embora tenha suas adaptações, é extremamente fiel ao livro. E o livro já te pega logo no começo, porque o primeiro diálogo entre a Starling e o Hannibal é logo nos primeiros capítulos, eu acho que no capítulo 2 ou 3, e você começa a ler o diálogo e puta que pariu, o cara começa a ficar de boca aberta, assim. Cara, eu separei um trecho aqui do livro, eu preciso ler esse trecho pra vocês. Aliás, é meio que um capítulo inteiro, então eu vou fazer um outro livro só lendo esse capítulo pra vocês sentirem do que a gente tá lidando aqui em relação a essa literatura. Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês assistirem depois. Convencer vocês a lerem esse livro aqui. E como eu comentei antes, O Silêncio dos Inocentes é um livro muito gostoso de ler. De verdade, você meio que nem vê o tempo passando. O tipo de escrita dele me lembra muito, meio que... É meio difícil de explicar, mas me lembra muito os thrillers lá dos anos 90. A escrita é muito parecida com os livros do John Grisham, por exemplo, o do C. Pelicano, a Firme, na qual você tem capítulos super curtinhos, às vezes de 2, 3 páginas, sempre com um cliffhanger no final. O próprio Dan Brown bebeu muito dessa fórmula e é por isso que eu também adoro os livros dele. A diferença nesse aqui é que ele puxa muito mais para a parte da investigação policial e da formulação do perfil do serial killer, me lembrando mais um Sherlock Holmes, assim, por exemplo. E, aliás, sabe um outro livro que me lembra... Nossa, tem alguém morrendo aqui. Sabe um outro livro que esse livro aqui me lembrou muito e que eu não tenho resenha aqui no canal? Eu li esse livro quando era criança. Se chama O Xangô de Baker Street. Se você já ouviu falar desse livro, escrito pelo Jô Soares, dá um alô aqui nos comentários. E, no final das contas, é bem difícil falar dessa história sem falar do filme, então a galera que quer saber mais sobre o livro, não briguem comigo, mas eu vou acabar fazendo ali diversos paralelos. E um desses paralelos é a capacidade incrível que a gente tem de entender muito mais profundamente os conceitos apresentados ali no próprio filme, sentindo o que os personagens estão sentindo naqueles momentos em que a gente consegue meio que ler os pensamentos ali e os anseios que eles estão tendo. E assim, o filme ele é estupendo, os atores são simplesmente sensacionais, os olhares que o Anthony Hopkins ali dirige a Clarice Starling, parece que ele é o próprio Satan Goes, assim. E a Jodie Foster também tá incrível nesse papel. Mas, ainda assim, existem pormenores que não tem como transpor ali para as telonas, coisa que a gente enxerga aqui no livro com os pensamentos desses personagens. Por exemplo, a Clarice Starling está na academia ali de polícia do FBI e a todo momento é meio que transposto que ela está inserido em lugares extremamente, não sei se machista é meio que a palavra mais adequada para descrever isso, mas lugares dominados basicamente ali por homens. No filme isso é muito evidente nas cenas clássicas lá do elevador e quando eles vão analisar o corpo de uma das vítimas em uma cidadezinha lá do interior e todos esses momentos a gente percebe que a Clarice é uma mulher de fibra porque ela nunca se abala ali nessas situações envoltas cheias sempre de homens. Já no livro, a gente consegue pegar as nuances dessas cenas. A gente percebe que ela tem diversas inseguranças, sim, mas que ela quer mostrar para todos que, inclusive para ela mesma, que ela é forte e que ela dá conta do recado. Por isso, o desenvolvimento dos personagens acaba sendo melhor trabalhado. E quando ela vai avaliar as cenas do crime, isso também é bem evidente. Tem uma hora que ela vai avaliar o quarto ali da primeira vítima. No filme, simplesmente aparece ali ela só andando, olhando para as coisas. No livro, a gente ouve os pensamentos dela, do tipo, puta merda, eu devo estar deixando alguma coisa passar.
Aqueles policiais que já viram esse quarto, eles com certeza deixaram alguma coisa passar. Mas porra, eu sou mulher, eu vou conseguir perceber coisa que os caras não perceberam. Eu preciso perceber. É possível. Ela ficou meio indignada assim, com ela mesma. E na cena final, na luta da Clarice com o psicopata, embora no filme ela seja muito boa e muito intensa, no livro a gente percebe como a Clarice é inteligente, porque ela vai falando, agora eu preciso ir por aqui, agora por ali, porque ele desligou os fusíveis, então deve estar perto da escada, mas a escada tá entre eu e o poço da nananã, e cara, é muito legal, assim, perceber os pensamentos dela em relação a tudo que tá rolando. Nessa cena também é legal, porque parece que o psico lá, o psycho, só quer matar ela, mas quando ele vê a Clarice, ele fala assim, cara, o cabelo dessa mulher é muito bom, e era o que tá faltando pra mim, pra minha fantasia. E aí ele vê uma nova vítima ali na Clarice, e você fala, eita porra! Um outro exemplo é o chefe de polícia da Clarice, o Jack Crawford, diretor do FBI. Ele foi bastante apagado no filme e tem até meio um ar de cuzão, assim. No livro funciona quase como se fosse uma trindade entre os personagens principais, com a Clarice no centro e o Hannibal de um lado e o Crawford do outro lado, fazendo como se fosse uma balança entre eles ali. Inclusive você percebe que enquanto o Hannibal é meio que um gênio do mal, o Crawford é tão genial quanto o próprio Hannibal, só que do lado do FBI. Tem algumas passagens ali, manipulações que ele faz para conseguir as coisas que ele quer pro caso e que você fica meio que de boca aberta e fala, seu lazarento, então era tudo isso que você armou pelo cima da Clarice, inclusive manipulando a Clarice, muitas vezes muito mais que o próprio Hannibal. Já o Hannibal, eu acho que ele foi muito melhor aproveitado no filme, meio que tanto quanto ali em relação ao livro. Eu acho que em alguns momentos o autor tem a intenção de transformar o Lecter meio que em uma figura meio mística, assim. Tem uma hora que a Clarice fala com ele no hospício e ele fala sobre um band-aid que ela estava usando, aqui no livro, não no filme, tá? No filme é um pouquinho diferente essa cena. Mas ela estava usando um band-aid que estava por baixo da calça e não ia dar para ele ver ali. E no livro ele diz que sentiu o cheiro desse band-aid. E você fala, porra, cara, sentiu o cheiro de um band-aid, meu. Tanto é que no próprio filme não fica muito claro assim o envolvimento do Lecter com todo o caso ali do Buffalo Bill. Como que ele conseguiu aquelas informações? Não fica muito bem explicado assim. E realmente parece que ele é uma entidade ali super inteligente, realmente uma entidade ali que tá junto analisando o caso. No livro a gente começa tendo essa impressão também, mas aí chega no final e ele praticamente desconstrói tudo e até se dá uma brochada meio legal, assim, sabe, em relação ao Hannibal. E no sentido de que você achava o Hannibal o cara, mas daí chega no final, acontecem algumas coisas, tem um capítulo inclusive só para explicar o envolvimento do Lecter com o caso, e aí você faz meio que aquele meme do Silvio Santos. Tá bom. A própria motivação do Buffalo Bill também não é muito explícita no filme. E olha que eu assisti ele 2 vezes para fazer esse vídeo aqui. Até mostra lá ele costurando aqui e ali, mas assim, não dá para fisgar muito bem. Já no livro, o Hannibal explica de uma forma bem mobral assim, e que ele esfola as vítimas para fazer um sutiã, um casaco, sei lá, para fazer uma roupa com as peles das mulheres. Por isso que ele escolhe mulheres gordas, porque elas têm mais pele para ele poder usar. E no filme não fica muito bem explícito assim, no livro fica super bem entendível. Agora, em relação ao filme, ele fecha simplesmente com chave de ouro, com aquela montagem impecável. A gente acha que são os agentes, mas no final é a própria Clarice que encontra o serial killer, e a gente tem momentos de tensão bem exclusivos, assim, em relação ao filme por isso. E eu tô bastante ansioso para ler os demais livros. Os filmes realmente não foram tão emblemáticos como O Silêncio dos Inocentes, mas as resenhas dos livros falam que eles são tão bons quanto. Por isso, como eu não assisti os outros filmes ainda, aí agora sim eu quero ler os livros primeiro, para depois assistir eles. E depois disso, eu venho aqui e falo para vocês o que eu achei também. E você, também já leu O Silêncio dos Inocentes? Fala aqui pra mim nos comentários o que você achou desse livro. Por enquanto é só e tchau!